Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos trazer informações do Gigante da Colina. Vamos trazer um pouco do que vem rolando nos bastidores do clube de São Januário. Vamos falar aqui, sobre o exame que apontou lesão nos ligamentos do joelho do Jair. E também vamos falar aqui, sobre os reforços que foram apresentados, Carlos Cuesta e Matheus França. Também vamos falar aqui, das possibilidades aí de virem mais reforços. Já peço aquela colaboração, dá aquele like, se inscreve se você não é inscrito. E vamos começar o vídeo aqui falando do Jair, O jogador teve os exames aí, detectaram lesão, dos ligamentos aí do joelho do Jair, no jogo que aconteceu entre Sport e Vasco da Gama, lá na Ilha do Retiro, O Vasco venceu por 3-2 a equipe do Sport, e de 30 minutos ali, mais ou menos, para 40 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava muito quente, aconteceu ali uma entrada criminosa, do jogador Aderlan, lateral direito do Sport de Recife, E nessa entrada rompeu aí os ligamentos do joelho do Jair, E o árbitro Klaus, esse pilantra, nem sequer marcou uma falta, quem dirá ter dado aí um cartão para o jogador do Sport, o Aderlan. Inclusive se retratou aí, depois que torcedores do Vasco ameaçaram ele, começaram a falar um monte de abobrinha aí nas redes sociais dele, Xingaram ele, e alguns torcedores acabaram até perdendo a lógica aí, perdendo a cabeça, e ameaçaram ele, Aí rapidinho ele veio nas redes sociais se retratando, pedindo desculpa pro Jair, e que é amigos de profissão, isso, aquilo, outro, não teve a intenção de lesionar, o Jair, isso, aquilo, outro, mas porque ele não deu essa declaração, não fez esse texto e postou nas suas redes sociais antes de ser ameaçado, Isso é ridículo, Dá para perceber também que é um jogador maldoso, um jogador, para mim, de time pequeno, Ele tá no lugar certo, porque o cara que faz esse tipo de antijogo aí, que quer quebrar os jogadores do time rival, que quer prejudicar ali, acaba usando ali o excesso de vontade, misturado ali com um pouco de maldade, na minha opinião. Ele já errou, nisso aí, e na minha opinião é um jogador pequeno e tá no lugar certo, cara. Essa é a minha opinião sobre esse jogador Aderlan. Mas de qualquer forma, pelo menos aí ele conseguiu pelo menos disfarçar, e mandar ali uma mensagem pedindo desculpa pro Jair, isso, aquilo, outro, e também até falou aí com as pessoas que perderam a cabeça e que acabaram ameaçando ele, que ia denunciar, que ia pegar ali as mensagens de cada um ali, os perfis das pessoas que ameaçaram ele, e iria fazer ali uma denúncia e sair. É o direito dele, Também tá certo. A gente aqui também não vai compactuar com nenhum tipo de ameaça, com nenhum tipo aí de ato criminoso, Então, é o mínimo que ele pôde fazer aí, Pedir desculpa pro Jair, e os direitos dele, ele tem direito de correr atrás. Aí já é uma opção, dele. Então, falando aqui do vagabundo aí do árbitro chamado Klaus, não é a primeira vez que já prejudicou o Vasco, Nesse jogo aí não deu cartão pro jogador, que teve aí uma entrada, criminosa para cima do Jair, Ele pode ter ali entrado com excesso de vontade ali, pode ter sido um pouco de acidente, mas não sai da minha cabeça que ele teve maldade sim no jogador Jair do Vasco,
E o Jair, cara, é ex-esporte, né? Então, isso aumenta mais aí um pouco a minha opinião, né? A minha opinião aí sobre o que eu acho dessa entrada desse jogador chamado Aderlan. Já o árbitro, cara, é um árbitro fraquíssimo, né? Se eu não me engano, é um árbitro FIFA. Ridículo esse Klaus, né? Na minha opinião, ele e o Daronco. Ainda tem aí mais um aí, né? O Ramon Abate Abel também é outro ridículo. Tem outros aí também, né? Árbitros ridículos aí, né, no futebol brasileiro. Na minha opinião, esses caras não poderiam apitar, né, nem jogos aí de terceira divisão, nem de quarta divisão. São árbitros ridículos, de níveis aí ridículos, né? E também tem aí os critérios dele, né? Um diferente do outro. Aquele outro árbitro lá também, que expulsou o Léo Jardim, também é outro pilantra. Eu esqueci o nome dele, eu queria citar ele aqui. Se vocês lembrarem aí, deixem nos comentários. Mas aí são árbitros ridículos, pilantras aí, vagabundo, né? Daronco, esse Klaus aí, e esse que expulsou o Léo Jardim, né? Não é porque tá prejudicando o Vasco, não. Esses caras apitam jogos de todos os clubes, né, brasileiro, e erram na maioria das vezes aí, né, para todos os times, né? Prejudicam todos os times, erram a favor de alguns times, mas na maioria das vezes eles prejudicam mais um time do que o outro, né? Vou dar um exemplo aqui. Eles prejudicam mais o Vasco do que o Flamengo aí, né? O queridinho, o Corinthians, que são clubes aí, né, que tem aí histórico de usar, né, a arbitragem a seu favor, o VAR. E também vamos deixar aqui também, né, uma homenagem para esse VAR ridículo do futebol brasileiro, um bando de pilantra, de vagabundo, que não chamaram pro Klaus, né, verificar no vídeo se teria que dar alguma punição pro jogador do esporte, né, o Aderlan. E é isso, cara. Esse VAR também é uma piada, cara. Eu acho que não precisa nem de VAR, meu irmão. O pênalti que eles deram aí, que o Klaus deu, né, contra o Vasco, que foi ali numa jogada ali individual, né, do jogador do esporte. O Lucas Freitas apenas deixou o seu corpo, né, parado, né, cara, e o cara esbarrou ali nele, caiu, e o Klaus deu pênalti, né, cara, inadmissível. O quão ridículo é esse árbitro chamado Klaus, né? Um pilantra, se ele talvez tivesse advertido antes do lance do Jair, né, algum jogador com cartão amarelo, sendo do Vasco ou do Sport, talvez teria ali freado o excesso de vontade dos jogadores, né, de ambas equipes, mas o cara deixou o jogo rolar, né, deixou a porrada comer, e a consequência foi isso aí, cara. Perdemos o Jair por cerca de um ano aí, né, cara. Tem aí a operação, tem a recuperação, depois ele ainda vai começar os treinamentos, né? Depois é treinamento com bola, é vários processos aí, né? Até ele voltar a jogar, e isso vai custar o Vasco aí 900 mil todo mês aí, né? Parado ali, em casa se recuperando, que o Vasco paga cerca de 900 mil por mês para o Jair, né? Agora o jogador está machucado. E como é que você vai utilizar, né, um jogador de quase R$1 milhão aí, graças a esse pé de rato aí do esporte, né? Esse Aderlan aí, jogador de timinho, né? Na minha opinião aí, é o que o Sport Recife se tornou, né, nesses últimos anos aí. Um time aí de Série B, né? Ficou 3, 4 anos aí na Série B, subiu agora, já vai descer. O Sport Recife, eu respeito muito a instituição. É uma instituição grandíssima do Nordeste, campeão aí de brasileiro, Copa do Brasil, verdadeiro campeão, né, de 87. Mas vamos ser sinceros, né, cara? De uns 5, 6 anos pra cá, o Sport aí virou um time pequeno de Série B, né? De Série B mesmo, né, cara? Porque fica ali no meio de tabela, quando sobe ali em quarto, terceiro, né? E agora já vai descer de novo. E eu acho que fica aí mais uns 2 anos aí no mínimo na segunda divisão, né? E isso eu falo aqui com autoridade, não tenho medo aí de recorte, pode recortar, pode
pode postar, pode reagir, até porque tem alguns torcedores aí do esporte, né, que são legais, são bacanas, mas tem uns que são pela saco, né? Tem uns torcedores do esporte aí que são ridículos, né? Como no caso o seu Nerd, né? Nerd rubro-negro, vamos dar nome aqui pra gente não ficar aqui igual um fanfarrão. Eu não gosto desse cara, né? Um cara que é orgulhoso, tudo pra ele, o esporte é isso, é aquilo, os times do Nordeste é isso, aquilo, outro. Quando é um time do Nordeste contra um time aqui do Eixo, né? E acontece algum lance que prejudiquem eles, né? Ele vem falar que a gente está sendo beneficiado, né? Tudo bem que tem alguns times aqui do Eixo que são muito beneficiados, né? Como no caso aí do Flamengo, do Corinthians, até mesmo o Palmeiras aí, nesses últimos tempos aí, vem tendo aí um certo favoritismo, né, com a arbitragem. Então a gente não vai deixar de falar aqui o que tem que ser falado, né? Com medo aí, isso, aquilo, outro, é a minha opinião. Se não gostou, não posso fazer nada. E é isso. Agora a gente vai entrar aqui na situação dos reforços, né? Porque o Vasco apresentou os 2 últimos reforços, né? E para mim aí, os melhores reforços dessa janela, né? Matheus França, meio campo, joga também como segundo atacante, joga como ponta esquerda, ponta direita, mas a principal posição dele é meio atacante. E também apresentou lá o zagueiro Carlos Cuesta, que joga pelo lado direito, mas também joga pelo lado esquerdo, zagueiro, que por sinal, né, nível de seleção colombiana, né, um excelente zagueiro aí, a melhor contratação do Vasco nessa janela, né? Só vocês olharem quanto o Vasco gastou na contratação do Carlos Cuesta, né? Só pelo empréstimo de 6 meses, o Vasco está gastando aí 750 mil euros, cara. Algo em torno aí de 5 milhões de reais. Só para o cara ficar 6 meses aqui no Rio de Janeiro, né, cara? Então é um cara diferente, é um cara diferenciado que vai elevar o nível da zaga do Vasco, né? Quando o Carlos Cuesta estiver em campo, eu tenho certeza que quem for formar a dupla de zaga com ele, no lado esquerdo, ele vai conseguir ali se inspirar, né, num cara que é diferente, né? Um cara que joga muita bola, um zagueiro de seleção colombiana, né? Inclusive já desarmou várias vezes Vini Júnior, Neymar, um cara que jogou muito bem, né, a final da Copa América contra a Argentina, né? Na infelicidade dele mesmo, a Argentina conseguiu fazer um gol ali com o Lautaro, né? Mas, pô, cara, não é qualquer jogador, né? Lautaro Martínez é um excelente jogador aí de nível de seleção argentina, né? Atual campeão mundial, né? Atual campeão do mundo. Então, a gente até dá aí uma colher de chá aí, né, pro Carlos Cuesta, nessa situação aí do gol, que ele estava marcando, né, o Lautaro Martínez, acabou ali sendo um pouco fofo, né, deu mole ali, e o Lautaro Martínez é um cara de nível técnico altíssimo, né, um dos melhores atacantes aí do futebol mundial. Então, dá até para relevar, né? Mas fora isso, 23 jogos aí pela seleção colombiana. Não é à toa que ele foi parar em um dos maiores clubes da Turquia, né, o Galatasaray. Só que lá ele só precisou fazer aí uma merda, né, para o Galatasaray, a torcida do Galatasaray, né, e o próprio clube aí botar ele para ficar ali, né, no banco, não utilizar ele muito, né. Teve apenas 9 jogos pelo Galatasaray, perdeu muito espaço e por isso foi negociado, né, pelo clube turco, que fez um investimento aí na casa de 8 milhões, que é o valor que o Vasco está pagando aí pelo Carlos Cuesta, né? 750 milhões aí por apenas 6 meses. Se o Vasco quiser renovar mais 6 meses aí, vai sair algo em torno aí de 1 milhão e 250, né, a 1 milhão e meio de euros, cara, que já é quase aí
no caso, mais 10 a... por aí, cara, uns 10 milhões aí ou mais em reais, cara, muito dinheiro aí. E se o Vasco querer adquirir o Carlos Cuesta de forma definitiva, né, após um ano, né, caso ele bater as metas aí como jogador do Vasco, o Vasco vai ter que casar aí mais 5 milhões e alguma coisa aí para contratar de vez, né, em definitivo, o Carlos Cuesta, que vai ser aí um zagueiro que vai mudar o nível da zaga do Vasco, né? O Vasco vai ter aí uma zaga de respeito. Enfim, né? A diretoria aí conseguiu aprender, né, com os erros passados e contratou aí jogadores para ser, né, titular, jogadores que vêm com status de titular, né? Não jogadores aí para ser reserva, né? O que vinha acontecendo aí com os outros diretores de futebol do Vasco era isso, os caras contratavam aí de qualquer jeito e contratava jogadores refugos, né? Jogadores encostados em outros clubes irrelevantes, né? No caso, e os caras vinham para cá, né? E não conseguia nem disputar a titularidade, acabava ficando encostado aí, né? Como no caso do Lloyd, né? Que foi contratação aí do Marcelo Santana, que não era nem para ter a oportunidade de ser diretor de futebol do Vasco, né? Mas enfim, falando aqui agora do Matheus França, que é um meio-campo aí de muita qualidade, né? Foi vendido aí por mais de 100 milhões de reais pelo Flamengo, né? Na época que ele era jogador do Flamengo, foi para a Inglaterra, lá no Crystal Palace. Ele teve algumas oportunidades, né? Mas também acabou aí tendo lesão, acabou perdendo espaço, né? Após a lesão, e ficou no banco, né? E veio para o Vasco aqui para ter aí uma minutagem maior, né? E também recuperar o seu futebol. Um jogador de muita qualidade. E assim, cara, não vai parar por aí. O Vasco vai tentar aí, né, contratar pelo menos aí mais umas 2, 3 peças, né? Ainda mais agora com a lesão do Jair, que é volante, né? Acredito eu que o Vasco ainda vai atrás de mais um zagueiro que joga pelo lado direito, né? Essa é a minha opinião. E também mais um volante aí pode chegar aqui no Vasco da Gama. De repente aí também um centroavante para ser ali sombra do Verratti, né? Obrigar pela titularidade ali com o Verratti. Essa é a minha opinião. O Vasco vai ter que ir atrás aí de alguns jogadores, né? A janela fechou, mas para jogadores livres lá na Europa não fechou, e nem para jogadores que jogam na Série B aqui do futebol brasileiro. Então tem a possibilidade aí de ter mais reforços, né? E assim, cara, essa informação saiu aí em alguns canais aí, né? E também nas redes sociais aí, que o Vasco vai ter que contratar mais alguns jogadores, né? Pelo menos mais um zagueiro jogando pelo lado direito. E no caso agora com a lesão do Jair, né, que é volante, o Vasco vai correr atrás também de um volante. E a gente só tá aqui deixando também a opinião, né? E na minha opinião, o Vasco vai ter que contratar realmente pelo menos aí mais um segundo volante, né? Até porque o Thiago Mendes aí, que faz a função de segundo volante pelo Diniz, na opinião do Diniz aí, não, o Thiago Mendes é mais um primeiro volante do que um segundo volante. Então a gente não se sabe o que se passa na cabeça, né, do Diniz. O Diniz, quando implica com a coisa, né, ninguém muda a opinião dele. E isso eu acho também errado, né, da parte do Diniz. Eu acho que ele deveria rever, né, alguns conceitos aí, que às vezes ele é muito teimoso. E tem que testar, né, testar pelo menos aí o Thiago Mendes como segundo volante ao lado do Barros. Que na minha opinião, o Thiago Mendes é mais segundo volante do que primeiro. Mas de repente, né, pode ser também a forma física, né, do Thiago Mendes, que ainda não está no seu ideal, né? Então de repente isso aí pode ser algum fator que faz com que o Diniz, né, junte o útil ao agradável, né, e não escale mais aí o Thiago Mendes. Veremos aí, né, nessa pausa aí da data FIFA, né, 9 dias sem
Vasco da Gama, né? O Vasco tem um compromisso contra o Botafogo, depois da data FIFA, e tem o compromisso dia 14 contra o Ceará, né? Que vai ser onde o Carlos Cuesta vai fazer a estreia. E essa informação já é oficial praticamente, né? O Carlos Cuesta vai se preparar. É um jogador que não chegou aqui fora de forma, né? Vai ter a data FIFA aí só para aprimorar sua condição física. E enfim, vai fazer sua estreia contra a equipe do Ceará, né? No jogo do Vasco em São Januário. Contra o Botafogo ele vai ficar fora, né? Não deu tempo de escrever ele. Ele vai, caso o Vasco passar do Botafogo, né? Ele pode ser inscrito aí para a semifinal da Copa do Brasil, né? O que seria aí muito bom, né? Seria importantíssimo e seria um reforço de peso aí pro Vasco. Caso o Vasco passar do Botafogo aí, a gente vai até o fim aí, né? Em busca desse título, cara. Vamos buscar. Por que não, né? O time se reforçou aí, mas só que a prioridade no momento aí é se afastar do Z4 no Brasileiro. E a gente tem que estar sempre aí lembrando, né? Você, torcedor, e a gente também tem que manter os pés no chão, né? Nada de oba-oba, porque a meta do Vasco é ter ali um campeonato brasileiro tranquilo, né? E quanto mais se afastar ali da parte de baixo, vai ser aí muito bom, muito interessante. E é isso, torcedor. Nosso vídeo chegou até o final aí, né? Muito obrigado por ter assistido aí. Não esquece de deixar aquele likezão. Tamo junto, fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.